Há momentos na vida em que a realidade parece se dobrar, sussurrando ao nosso coração que existe algo além da matéria, algo que não pode ser explicado pela lógica ou pela pressa do cotidiano. Quem já perdeu alguém sabe. A saudade é um passageiro que sempre volta, silencioso, em algum ponto do nosso caminho. Mas e se, em uma rotina simples como dirigir um ônibus, alguém começasse a perceber uma presença constante que não deveria mais estar aqui? E se a morte, ao invés de separação, fosse apenas o início de uma nova etapa, uma ponte entre dois mundos que se tocam mais do que imaginamos? Hoje, no Além da Despedida, você vai conhecer uma história tocante, inspirada nos princípios da doutrina espírita, onde a espiritualidade se revela em pequenos gestos e grandes silêncios. Prepare-se para ouvir sobre o passageiro silencioso do ônibus 33. Uma jornada de fé, espanto e transformação. Carlos sempre foi um homem prático. Trabalhava há 22 anos como motorista de ônibus municipal em Belo Horizonte, conhecendo cada curva, cada ponto e cada rosto dos passageiros que iam e vinham em sua linha fixa. A 33, um percurso tranquilo, cortando bairros residenciais e passando por duas escolas, um hospital e uma antiga estação ferroviária que hoje era apenas um marco histórico coberto por grafites. Como todo motorista experiente, Carlos aprendeu a reconhecer os passageiros pelo andar, pelas roupas, pelo jeito de subir e puxar o cartão do passe. Mas havia um passageiro diferente. Um senhor magro, de terno antigo, chapéu cinza e olhar calmo, que entrava sempre no ponto em frente ao cemitério da Consolação. Não dizia uma palavra, caminhava em silêncio até o fundo do ônibus e sentava-se na última janela à esquerda. Nunca pagava a passagem, nunca puxava o passe, nunca interagia com ninguém. A primeira vez que Carlos o notou, achou curioso. Pensou até em questionar, mas algo no semblante do homem impunha respeito. Não era medo, era um tipo de reverência silenciosa, como se aquele idoso pertencesse a outro tempo. E como o ônibus costumava estar vazio naquele horário da noite, Carlos o deixou seguir. No entanto, o velho continuava a surgir. Sempre às segundas, quartas e sextas. Mesmo ponto, mesmo horário, mesmo silêncio. Às vezes, Carlos olhava pelo retrovisor e o via observando a paisagem com os olhos perdidos em outra dimensão. Certa noite, criou coragem e comentou com a cobradora. Você viu aquele senhor que sempre senta lá atrás? Ele não paga, mas parece que não está incomodando ninguém. A moça fez um rosto estranho. Que senhor, Carlos? Hoje só subiu aquele casal jovem e uma senhora com uma criança. Carlos parou de falar. Achou que estivesse ficando confuso, talvez cansado. Mas o velho estava ali, sentado, olhando para ele. Naquela noite, o sono de Carlos foi povoado por imagens estranhas. Sonhou com um ônibus antigo, da década de 60, com bancos de madeira e placas de metal. Ele dirigia, mas as ruas estavam desertas, cinzentas. E lá atrás, o mesmo velho, com o mesmo terno, levantava-se e caminhava lentamente até a porta, dizendo apenas: "Ainda tem muito a aprender, meu filho. Ainda há tempo." Acordou suando, com a sensação de ter atravessado alguma fronteira invisível. Durante dias, pensou em contar para alguém, mas não queria parecer louco. Até que, num sábado de folga, decidiu investigar por conta própria. Voltou ao ponto em frente ao cemitério. Sentou-se em um banco, observando. Depois de algum tempo, viu uma senhora idosa colocando flores em um dos túmulos próximos ao muro. Criou coragem. Aproximou-se e perguntou, meio sem jeito: "Com licença, a senhora conhece alguém chamado Benedito que costumava pegar ônibus aqui? Um senhor magro, de terno." A mulher olhou para ele por um longo tempo. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Benedito era meu pai, motorista de ônibus, como o senhor. Morreu há mais de 20 anos,
aqui mesmo, atravessando a rua para pegar a condução. Carlos sentiu um arrepio subir pelas costas. Ele era motorista? Linha 33. A mesma que passa aqui até hoje. Ele morreu no serviço. Tinha saído de casa mais cedo porque sentia que algo estranho ia acontecer. Disse para mim que queria ver o trajeto uma última vez. O silêncio entre os dois foi como um vento frio. Carlos agradeceu, tremendo por dentro, e voltou para casa. Nas noites seguintes, a presença do velho tornou-se ainda mais nítida. Carlos agora sabia o nome dele, sabia sua história. Mas algo o incomodava. Por que ele voltava? Porque só ele conseguia vê-lo. Numa madrugada chuvosa, após deixar o último passageiro, Carlos parou o ônibus por alguns minutos no ponto final. O velho estava lá, como sempre, sentado. Carlos virou-se e falou, com a voz embargada: "Seu Benedito, por que o senhor continua voltando?" O velho levantou-se lentamente. Aproximou-se do motorista e, pela primeira vez, falou fora dos sonhos. "Porque você ouve, porque você vê, e porque chegou a sua hora de entender." Carlos sentiu um calor estranho no peito. As luzes do ônibus piscavam levemente. O velho continuou: "A vida não termina com o último suspiro. Continuamos, meu filho. Continuamos em aprendizado. Alguns de nós ficam presos ao percurso. Outros retornam para ensinar. Eu precisei esperar que alguém com olhos do coração passasse por aqui. Você é esse alguém. Mas o que devo fazer? Ouça, aprenda, fale, conduza não só corpos, mas almas. Muitos sobem neste ônibus sem esperança. Deles mais do que transporte. Deles compaixão." E, dizendo isso, o velho sorriu, virou-se e caminhou em direção à porta. Mas antes de sair, olhou para trás uma última vez. Um dia nos encontraremos do outro lado da linha. Quando Carlos piscou, o velho não estava mais lá. Daquele dia em diante, o motorista do ônibus 33 nunca mais foi o mesmo. Passou a acolher com mais gentileza os passageiros, a reparar nos olhos tristes, nos silêncios profundos. Às vezes, dava carona a quem não tinha mais crédito. Outras, apenas sorria para alguém que precisava de um gesto de humanidade. E, de tempos em tempos, sentia no fundo do ônibus um perfume antigo, uma presença serena. E sabia que Benedito ainda o acompanhava. Porque certas linhas não terminam no ponto final. Elas seguem para além da despedida. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que esteja precisando de conforto ou esperança. Aqui no canal Além da Despedida, acreditamos que a vida continua, que os laços de amor não se rompem e que muitas vezes os que partiram ainda caminham conosco, discretos, silenciosos, mas eternamente presentes. Inscreva-se, ative as notificações e ajude essa mensagem a alcançar mais corações. Até o próximo encontro!